Descoberto o plano chocante da minha nora, a verdade surpreendente sobre minha pensão. Na calmaria daquele pedaço de Minas Gerais, onde o horizonte azul se encontrava com as montanhas, Zé Carlos, um trabalhador rural de 62 anos, sentia o peso da vida correr em suas veias. Havia cada sulco em sua mão, cada ruga no rosto, um testemunho de suas décadas de amor e sacrifício pela chácara que herdara de seus pais. O lugar onde plantara sementes de esperança, cultivara risos e colhera memórias de sua amada esposa que partira cedo demais. Mas agora, em meio ao silêncio da casa simples que ele chamava de lar, ele se via encurralado por uma situação que ameaçava seu legado. Um dia, Zé percebeu a movimentação estranha de Ana, sua nora, sempre distraída ao receber telefonemas que a deixavam visivelmente nervosa. O olhar de Zé se endureceu, um instinto de proteção despertou. Não poderia ficar em silêncio. Em uma manhã enublada, enquanto a brisa batia no telhado em um ritmo quase inquietante, ele decidiu agir. Foi até o galpão e, ao revirar algumas caixas, encontrou documentos que apresentavam um plano chocante. Ana estava prestes a vender a chácara. Aquele pedaço de terra, pulsando com a história de sua família, estava prestes a ser arrancado de suas mãos. Quando o chão pareceu desabar sob seus pés, o coração de Zé disparou, levando-o a uma onda de indignação. Como poderia alguém cogitar tal traição? A lembrança do sorriso de sua esposa o assombrava, um sorriso que iluminava os dias mais escuros e que sempre sonhou em ver seus filhos herdar essa tradição familiar. Detalhes da vida que construíra piscaram em sua mente, enquanto a dor se transformava em determinação. Zé passou a investigar, conversando com vizinhos e amigos, entrelaçando pequenas peças de um quebra-cabeça que só traziam mais angústia. O que começou como uma simples ira se transformou em uma busca por respostas. Ele ficou sabendo que Ana, com suas boas intenções, estava tentando resgatar um futuro que se tornara incerto. Dívidas amontoadas e a luta de seu filho, o qual amava, tornavam dolorosamente compreensível a decisão dela. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. O embate na mente de Zé era feroz. Naquelas noites quentes, ele se encontrava na rede, a lua como testemunha silenciosa, ponderando sua vida inteira. A dúvida na sua alma o consumia. A lealdade à sua família seria mais importante que a justiça pelo que ele tanto amava? Ao final, o momento de confrontar Ana chegou. O diálogo estava repleto de um misto de acusações e revelações que chacoalhavam suas crenças mais profundas. Zé questionou Ana, não com raiva, mas com a urgência da compreensão. E assim, no calor da discussão, segredos emergiram, traumas revelaram. O embate não era apenas sobre a chácara, era a luta por valores que não se desgastaram com o tempo. Enquanto Zé refletia sobre o significado de tudo aquilo, a queimação da esperança tentava se afirmar. Diante da tempestade de emoções, a pergunta o consumia: como reunir amor e justiça em um só coração? A história de Zé ainda estava longe de encontrar seu desfecho e agora, mais do que nunca, a jornada pela verdade estava apenas começando. Mas o que aconteceria quando ele finalmente decidisse dar voz às suas angústias?
Com o coração apertado e a força de uma geração, Zé se preparava para enfrentar o desconhecido, sabendo que esse poderia ser o maior desafio de sua vida. Quando os primeiros raios de sol rasgaram a neblina da manhã, Zé se viu sentado na varanda, cercado pelo cheiro do café fresco e pelo canto dos pássaros que começavam o seu dia. Mas seu coração não acompanhava a leveza da natureza ao seu redor. Ele olhava para a chácara, lembrando de cada canto, de cada planta que tinha colocado ali com tanto carinho. A terra também contava a história de seus avós e de sua esposa, e sabia que não podia deixar Ana desmanchar tudo isso. O dilema o atormentava. Zé sabia que o que ela estava fazendo tinha uma raiz muito mais profunda do que a simples venda da chácara. Conversou com o irmão, que sempre o apoiou em momentos difíceis. Ele precisa de ajuda, Zé, mas não podem fazer disso um fardo. Famílias se desmoronam com traições e desconfianças, disse o irmão, com um olhar sério. As palavras ficaram ecoando na mente de Zé como uma canção triste que não saía do fundo do seu coração. Ele decidiu que precisava se abrir para Ana, não mais como um pai que defende o que considera seu, mas como alguém que realmente queria entender sua perspectiva. Uma tarde, quando o calor começava a amainar, ele a chamou para um papo. Eles se sentaram à mesa da cozinha, a atmosfera carregada de um silêncio que parecia gritar. Ana, Zé começou, tentando mostrar vulnerabilidade. Eu entendo que os tempos estão difíceis, mas por que não falaram comigo antes de pensarem em vender a chácara? Ele viu os olhos dela brilhar com uma mistura de tristeza e olhos carregados de lágrimas. Sei que você está fazendo isso pelo bem do meu filho, mas isso não é apenas um pedaço de terra, é a nossa história. Ana respirou fundo antes de responder. As palavras saíram como um desabafo que estava engasgado há muito tempo. Zé, eu queria que você entendesse. O que eu mais quero é garantir um futuro para o meu filho. Estamos atolados em dívidas e vender a chácara poderia resolver tudo. Você sabe como as coisas mudaram desde que você... Sua esposa, a vida não é mais como era, disse ela, um tremor na voz. Zé sentiu seu coração apertar. Era verdade. A vida havia mudado muito, mas suas lembranças ainda eram vívidas. As festas de família, as tardes que passavam juntos, o amor que cresceu entre as pedras do caminho. Ele sabia que não poderia lutar contra as razões dela e, ao mesmo tempo, sentia um nó se formando em sua garganta. Eu não sabia que estavam passando por isso. Achei que tudo isso era só sobre o que você queria para nós, disse Zé, a força da emoção quase derrubando-o. Foi então que Ana, com a fragilidade de uma filha, encostou a mão na dele. Eu não queria te machucar, só pensei no futuro do nosso garoto. Estou sozinha nessa luta. Zé a olhou nos olhos e viu não apenas a Noera que ameaçava a chácara, mas uma mulher desesperada por qualidade de vida e esperança. A conversa, que antes parecia só uma batalha de acusações, transformou-se em um verdadeiro diálogo. Ambos estavam dispostos a ouvir e aprender. No final, Zé percebeu que poderiam encontrar uma solução juntos, se unissem forças. No entanto, isso exigiria uma mudança radical na forma como enfrentavam a crise. Com o coração aliviado, mas ainda cheio de incertezas, Zé tomou uma decisão. Vamos trabalhar juntos, vamos buscar alternativas, dividir o fardo. Essa chácara é nossa e deve continuar sendo parte da nossa família. Mas a sombra do passado ainda pairava e a história não havia encontrado seu fim. Com um novo plano em mente, Zé percebeu que o desafio estava só começando. O que ele não sabia era que mais segredos estavam por vir e outros desafios que poderiam ameaçar ainda mais o que ele tanto lutou para proteger. Afinal, quando tudo parece que vai se acertar, a vida sempre reserva surpresas inesperadas.
Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de vermelhos e laranjas flamejantes, Zé e Ana se sentaram à mesa, um novo espírito de colaboração começando a surgir entre eles. A tensão ainda estava presente, mas o laço que haviam tentado restaurar agora parecia mais forte. Zé poderia ver um pouco da esperança brilhar nos olhos dela, e isso o encorajava. Vamos pensar em alternativas de trabalho, disse Ana, olhando para o enorme campo que se estendia diante deles. Podemos vender algumas das colheitas. Zé balançou a cabeça, contemplando a ideia. Sim, mas precisamos de um plano. Poderíamos procurar mercados locais, talvez até uma pequena barraquinha na estrada. Ana sorriu, um sorriso que trazia um sopro de alívio. Isso poderia funcionar. Se as pessoas soubessem da qualidade do que produzimos, Zé, podemos fazer isso juntos. Nesse momento, a ideia de união parecia mais forte do que o peso das preocupações. Eles começaram a listar o que poderia ser vendido e, em meio a sorrisos e risadas tímidas, a cozinha foi preenchida novamente com o calor da esperança. Mas à medida que o dia se transformava em noite, uma inquietude começou a rondar a mente de Zé. A venda da chácara não era apenas um ato de sobrevivência, havia algo mais que pesava no coração de Ana. A conversa, que antes parecia só uma batalha de acusações, transformou-se em um verdadeiro diálogo. Ambos estavam dispostos a ouvir e aprender. No final, Zé percebeu que poderiam encontrar uma solução juntos se unissem forças. No entanto, isso exigiria uma mudança radical na forma como enfrentavam a crise. Com o coração aliviado, mas ainda cheio de incertezas, Zé tomou uma decisão. Vamos trabalhar juntos, vamos buscar alternativas, dividir o fardo. Essa chácara é nossa e deve continuar sendo parte da nossa família. Mas a sombra do passado ainda pairava e a história não havia encontrado seu fim. Com um novo plano em mente, Zé percebeu que o desafio estava só começando. O que ele não sabia era que mais segredos estavam por vir e outros desafios que poderiam ameaçar ainda mais o que ele tanto lutou para proteger. Afinal, quando tudo parece que vai se acertar, a vida sempre reserva surpresas inesperadas. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de vermelhos e laranjas flamejantes, Zé e Ana se sentaram à mesa, um novo espírito de colaboração começando a surgir entre eles. A tensão ainda estava presente, mas o laço que haviam tentado restaurar agora parecia mais forte. Zé poderia ver um pouco da esperança brilhar nos olhos dela, e isso o encorajava. Vamos pensar em alternativas de trabalho, disse Ana, olhando para o enorme campo que se estendia diante deles. Podemos vender algumas das colheitas. Zé balançou a cabeça, contemplando a ideia. Sim, mas precisamos de um plano. Poderíamos procurar mercados locais, talvez até uma pequena barraquinha na estrada. Ana sorriu, um sorriso que trazia um sopro de alívio. Isso poderia funcionar se as pessoas soubessem da qualidade do que produzimos. Zé, podemos fazer isso juntos. Nesse momento, a ideia de união parecia mais forte do que o peso das preocupações. Eles começaram a listar o que poderia ser vendido e, em meio a sorrisos e risadas tímidas, a cozinha foi preenchida novamente com o calor da esperança. Mas à medida que o dia se transformava em noite, uma inquietude começou a rondar a mente de Zé. A venda da chácara não era apenas um ato de sobrevivência, havia algo mais que pesava no coração de Ana. Ela havia mencionado a luta sozinha, e talvez isso fosse apenas a pontinha de um iceberg muito maior. As semanas se passaram, e a rotina que havia começado com tanta esperança foi se aperfeiçoando. Os primeiros clientes começaram a aparecer, comprando os produtos. A chácara, que antes parecia um fardo, agora pulsava com vida novamente. Contudo, Zé percebeu que Ana continuava a manter alguns segredos. Havia momentos em que ela se perdia em pensamentos, e Zé sentia que havia algo importante que ela não estava compartilhando. Certa manhã, enquanto preparava a colheita, ele decidiu encher-se de coragem e confrontar a nora mais uma vez. Ana, você ainda parece distante às vezes. Tem certeza de que está compartilhando tudo comigo?
Eu gosto de acreditar que somos parceiros nessa jornada. Ela olhou para ele, surpresa, mas logo desviou o olhar. Zé, eu só não quero te preocupar. A venda da chácara foi uma estratégia, mas há uma verdade ainda mais pesada. Eu não quero que isso atrapalhe nossa nova parceria. Aquelas palavras soaram como um alerta dentro de Zé. Ele sabia que precisava insistir. Por favor, Ana, não me deixe no escuro. Famílias se sustentam na honestidade e você sabe disso. Finalmente, com uma expressão que misturava desespero e coragem, Ana respirou fundo. Está bem. O que eu não disse é que o meu pai está doente e a situação financeira é pior do que eu deixei transparecer. Se não fizermos algo a respeito da nossa dívida, eu posso ter que considerar outras opções. O coração de Zé disparou. O peso dessa revelação parecia sufocá-lo. O que isso significava para a chácara e para o futuro deles? Ele sentiu uma onda de empatia, mas também um medo crescente do que viria a seguir. Enquanto a confessionário surgia, uma nova camada de complexidade se instalava entre eles, e o que tinha começado como uma luta pela chácara estava se transformando em algo muito maior e mais delicado. O desafio chegara ao clímax e as próximas decisões seriam cruciais. Mas Ana ainda tinha algo mais a dizer, algo que poderia mudar tudo novamente. E quando Zé estava prestes a perguntar, a campainha da porta tocou, interrompendo o momento. O olhar de Ana se estreitou, como se algo mais estivesse prestes a se revelar, algo que poderia desafiá-los mais do que jamais imaginaram. Aquele som agudo da campainha ecoou pela cozinha, interrompendo o instante delicado que se formava entre Zé e Ana. O coração de Zé ainda pulsava rápido. A revelação de Ana pesava em seus pensamentos como uma tempestade prestes a estourar. Ele viu o rosto de Ana mudar, essa transformação instantânea que denunciava um misto de medo e ansiedade. Ele a observou enquanto ela se dirigia à porta, a tensão na sala se tornando palpável. Eu me levantei, sentindo que precisava estar ao lado dela. Quando Ana abriu a porta, Zé não conseguiu conter a surpresa. Na frente deles estava um homem que eles conheciam bem, Roberto, um amigo de longa data, mas que há tempos não aparecia. O semblante de Roberto estava sério e havia algo nos seus olhos que fazia Zé tremer de antecipação. Oi, Zé. Oi, Ana. Desculpem me interromper, disse Roberto, a voz baixa e carregada. Eu preciso falar com vocês. É sobre seu pai, Ana. O sangue de Ana esfriou ao ouvir o nome do pai. Ela ficou paralisada, os lábios se apertando em uma linha fina. Zé sentiu sua própria respiração travar. Um misto de preocupação e curiosidade tomava conta dele. O que poderia ser tão importante que Roberto tinha que vir pessoalmente? A situação com ele piorou, continuou Roberto, sem se permitir deslizar em rodeios. Ele está internado e o médico disse que a situação é crítica. Ana fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando absorver a notícia. Zé deu um passo à frente, segurando seu braço, um gesto quase instintivo de conforto. Ela abriu os olhos e se voltou para ele angustiada. O que vamos fazer, Zé? Então não posso deixá-lo assim, sozinho. Vamos, Ana, disse. Sua voz foi baixa, mas firme. Nós vamos encontrar uma solução, juntos. Entretanto, dentro dele, o medo também crescia. A chácara e as vendas poderiam não ser suficientes para lidar com tudo isso. Era como se cada vez que eles achassem uma saída, nova pressão surgisse, batendo na porta. Eu só não consigo lidar com isso agora, Ana sussurrou, lágrimas se acumulando em seus olhos. Zé a puxou para perto, abraçando-a como se pudesse absorver sua dor. Fique comigo, ele murmurou. Estamos nessa juntos, sempre. Roberto, sem saber o que fazer, ficou observando, um silêncio pesado envolvendo os três. O peso da sala parecia aumentar a cada segundo, e Zé sabia que não era apenas a saúde do pai de Ana que os ameaçava. Era tudo, a chácara,
o sustento, o futuro que eles estavam começando a sonhar juntos. Ana se afastou ligeiramente do abraço e deu um passo atrás, respirando fundo. Roberto, você pode me levar para o hospital? O olhar de Ana estava determinado, mas o tremor de sua voz denunciava o quão frágil ela ainda estava. Zé queria argumentar, discutir os riscos, mas sabia que não havia espaço para isso. Eu vou com você, declarou, uma promessa que queria cumprir. A resposta de Roberto foi um simples aceno de cabeça e eles pegaram suas coisas. Enquanto Ana se preparava para sair, Zé a olhou, sentindo que as sombras agora se acumulavam ao redor deles de uma forma que não imaginavam. O caminho até o hospital foi silencioso, uma tristeza pairando no ar. Cada curva na estrada parecia longa e tortuosa, e Zé não conseguia lidar com a ideia de que algo tão profundo estava à beira de desmoronar novamente. O que aconteceria se o pai de Ana não melhorasse? Como eles dariam conta dessa nova carga? Ao chegarem ao hospital, um frio intenso invadiu Zé. Eles foram guiados por corredores que pareciam intermináveis, cada passo mais pesado que o último. E quando finalmente chegaram ao quarto, a visão do pai de Ana, um homem que ele sempre admirara, tão debilitado na cama, transformou a angústia em um desespero ainda maior. Era nesse momento que outra verdade se instalava nas mentes de ambos. Suas vidas mudariam para sempre. Ali, em um leito de hospital, a realidade se impôs sem clemência. E Zé percebeu que precisariam encarar desafios ainda maiores. A revelação sobre a saúde do pai de Ana não era o fim, mas o início de uma luta que exigiria mais do que esperança. Quando o médico entrou, o que ele diria poderia mudar tudo novamente. O olhar de Ana refletia a fragilidade daquela porta aberta, cheia de possibilidades, mas nenhuma garantia. Zé sentiu a mão de Ana se apertar na dele, uma busca desesperada por conforto. Vamos enfrentar isso juntos, ele disse, ainda segurando seu olhar. Mas logo eles perceberiam que nem tudo que se enfrenta é fácil de suportar. O destino tinha mais revoltas a revelar. Quando a porta se abriu, o médico entrou com aquele ar sério que Zé já conhecia bem. Os olhos de Ana buscavam a resposta que tanto temia, enquanto o coração de Zé batia em um ritmo acelerado. A sala estava silenciosa, mas o peso do que estava por vir era quase insuportável. Precisamos conversar, disse o médico, com um tom cuidadoso. Ele manteve a postura profissional, mas Zé podia ver que a preocupação também pesava sobre ele. A condição de seu pai é preocupante, precisamos de uma decisão. Aquelas palavras pairaram no ar como uma nuvem escura, e Ana imediatamente mordeu os lábios, tentando conter as lágrimas. Zé sentiu uma onda de impotência e se aproximou dela, sussurrando que tudo ficaria bem, mesmo sabendo que não havia certezas. Ele precisa de um tratamento intensivo e, sinceramente, as chances não são das melhores, continuou o médico, a voz firme. Se vocês decidirem seguir com o tratamento, preparem-se para o que está por vir. Algumas escolhas são difíceis. Ana olhou para Zé e ele sabia que o peso daquela decisão era todo dela, mas a angustiante verdade os afetava a ambos. O pai dela não era apenas um homem de família, ele era o pilar da vida que Ana conhecia. Zé segurou a mão dela com mais força, desejando que aquele gesto pudesse transmitir algum pouco de coragem que ele próprio não tinha. Eu posso fazer o que for preciso, Ana disse, a voz fraca, mas decidida. Não posso deixá-lo assim. Eu estarei com você em tudo, meu amor, Zé respondeu, mais para se convencer do que para confortá-la. O que ele sabia sobre a luta contra a dor e o sofrimento parecia pequeno diante da gravidade. O tratamento é caro e desgastante, alertou o médico, e isso soou como um golpe. Zé sentiu seu coração parar por um instante. O que fazer diante de mais esse obstáculo?
A chácara, os investimentos, tudo o que eles haviam sonhado poderia se desvanecer se a situação se tornasse insustentável financeiramente. Ana olhou de novo para o médico, buscando uma luz em meio à treva. Quantas chances ele tem realmente se não fizermos o tratamento? O que acontece se não lutarmos? Sua voz, apesar do tremor, continha uma força inesperada. Sem o tratamento, as chances de recuperação são mínimas. O médico foi honesto, sem rodeios. Aquela honestidade cortou Ana profundamente. Com o tratamento, podemos aumentar a esperança, mas... O silêncio embargado fez ecoar a espera insuportável por um desfecho que não chegava. Mas requer tempo e dinheiro. Vocês precisam estar preparados para o que vem pela frente. Zé sentiu a pressão crescer em seu peito. A conversa se transformou em uma tempestade e já sabia que a luta que viriam a enfrentar seria maior do que imaginavam. De repente, os pequenos problemas do cotidiano pareciam insignificantes. Agora, o futuro deles estava em jogo. Vamos fazer o que for preciso, Ana declarou, o olhar determinado. A força dela era admiração e desolação ao mesmo tempo. Mas Zé também sabia que se prometerem lutar, teriam que enfrentar cada desafio juntos, e isso significava se preparar para mais que só o que estava diante deles. Enquanto saíam do quarto, Zé sentiu que a realidade começava a se delinear. Era uma batalha que se estenderia além do hospital. O que eles não sabiam é que a resposta para seu dilema financeiro escondia uma outra verdade, algo que poderia mudar tudo mais uma vez. No caminho de volta, ele se lembrou de algo que ouvira sobre um velho amigo que passou por dificuldades semelhantes, e o nome saiu como um sussurro em seus lábios. Talvez eu deva conversar com ele. Mas o que Zé não tinha percebido é que essa busca poderia trazer à tona segredos ainda mais profundos, e aqueles que ele pensou serem aliados poderiam, na verdade, esconder intenções obscuras. Zé respirou fundo enquanto caminhava para fora do hospital. As paredes brancas estavam como espelhos da realidade que ele não queria encarar. Ana, ao seu lado, parecia deslocada, como se a vida que conheciam estivesse se desfazendo em tempo real. Ele repetia mentalmente o que precisava fazer, encontrar seu amigo Lúcio, o único que poderia oferecer um alívio financeiro. Mas isso não encerrava a tempestade que se formava em seu peito. "Você está bem?" Ana perguntou, olhando para ele com olhos que buscavam conforto. Zé sentiu a dor dela e sabia que precisava ser forte. "Estou." Ele mentiu, o peso da verdade espremendo seu coração. "Vamos à chácara primeiro, precisamos pensar em tudo isso." Chegando lá, o lugar que sempre fora um refúgio parecia agora como um labirinto de memórias amargas. Zé olhou para a pequena horta que haviam começado a cultivar juntos. As mudas ainda eram verdes, mas não davam frutos. Um símbolo perfeito da luta que se aproximava. "Vamos fazer uma lista dos gastos", sugeriu Ana, tentando tomar as rédeas da situação. Zé acenou, admirando a determinação dela, mas a realidade da conta médica pairava como uma sombra. Enquanto Ana pegava papel e caneta, Zé se sentou em um dos degraus da varanda, apoiando a cabeça nas mãos. Uma onda de nostalgia o invadiu. Pensamentos do pai de Ana rindo e contando histórias quando eram crianças, antes que a vida os arrastasse para o túnel escuro que agora se abria diante deles. "Ana, e se a gente vendesse a chácara?" A proposta escapuliu de seus lábios antes que ele pudesse pensar nas consequências. O olhar de Ana se ergueu e com ele uma série de emoções conflitantes. "Não podemos, Zé. Essa chácara é nosso sonho. Mas e se o tratamento dele precisar de um investimento maior do que previmos? Não temos outra escolha", ele argumentou, sentindo a pressão da realidade esmagar sua esperança. Ana fechou os olhos, respirando fundo, a luta entre o amor e a dor sendo refletida em seu rosto. "Eu sei, Zé.
Eu só não quero perder isso. É a única coisa que realmente temos. Ela balançou a cabeça, vazia de uma possível solução, mas cheia de sentimentos. O silêncio entre eles cresceu e a pressão do futuro os envolveu como um abraço pesado, sufocante. Zé sabia que ele poderia buscar Lúcio, mas também sabia que essa decisão traria consequências. Ele se lembrou da última vez que o amigo havia aparecido em sua vida. Um empréstimo que parecia simples, mas veio com obrigações não faladas. Eu vou buscar Lúcio, ele finalmente decidiu, levantando-se. Ana olhou para ele com uma mistura de esperança e receio. Se ele não puder ajudar, vamos encontrar outra forma. Não podemos desistir. No fundo, no entanto, uma sombra de dúvida crescia. O que Lúcio poderia oferecer? Eles estavam realmente prontos para enfrentar o que estava por vir? O caminho até a casa de Lúcio não era longo, mas cada passo carrega um peso. No ar havia um cheiro de terra molhada e as nuvens escuras no céu pareciam refletir as ansiedades que Zé sentia. Ele não sabia que, ao chegar ali, seria recebido por uma verdade que mudaria não apenas seu presente, mas também seu futuro. Antes mesmo de tocar a campainha, um pressentimento cortou o ar. E se toda a ajuda que ele buscava se transformasse em uma armadilha? Enquanto seus dedos hesitavam, a porta se abriu e Lúcio apareceu com uma expressão que Zé não soube interpretar. Zé, você chegou. Precisamos conversar. O que se seguiu poderia mudar tudo. Zé sentiu um arrepio ao ouvir Lúcio. O tom de voz do amigo estava carregado de uma seriedade que o incomodou. No meio da desordem de seus pensamentos, ele desejava a segurança que sempre viera de Lúcio, mas agora havia algo diferente no ar. Lúcio puxou Zé para dentro de casa e o ambiente, com paredes decoradas por fotos de conquistas passadas, parecia refletir uma simplicidade que Zé julgava estar longe de sua vida atual. Ele respirou fundo, tentando evitar o fluxo de emoções que ameaçavam transbordar. Eu soube sobre o que está acontecendo, Lúcio começou, a expressão dele mudando para um semblante de preocupação genuína. Sinto muito, cara. É uma situação difícil. E então, o que Lúcio disse? Ela perguntou, buscando um glimmer de esperança em sua voz. Ele me fez uma proposta, mas, Ana, pode ser arriscado. Zé respondeu, hesitando nas palavras, sentindo que tinha o destino nas mãos. Ana franziu a testa, a preocupação se misturando à expectativa. Arriscado como? O que Zé revelaria nos próximos minutos poderia ser o divisor de águas que eles temiam. Ele respirou fundo, o peso de suas palavras parecendo mais intenso do que o peso da realidade. Acho que vamos ter que decidir se estamos prontos para arriscar tudo. Zé olhou nos olhos de Ana e a intensidade daquele momento fez seu coração acelerar. Ela sabia que a situação era difícil, mas havia um brilho de esperança em seu olhar que o fez hesitar mais uma vez. Ele sentiu que estava prestes a despedaçar o que restava de paz entre eles se não tivesse cuidado. Se eu decidir ir por esse caminho com Lúcio, não será só sobre dinheiro, ele começou, a voz quase embargada. E não apenas o nosso futuro está em jogo. Ele se lembrou da fragilidade da saúde do pai de Ana. Poderia colocar a vida dele em risco também. Ana deu um passo à frente, como se quisesse quebrar a distância emocional que se formava. Zé, eu confio em você, mas precisamos agir. O tempo está passando e a cada dia a situação fica mais crítica. Não podemos continuar assim, esperando um milagre. A sinceridade e a urgência em sua voz cortaram o ar gelado da sala. Ele sabia que ela estava certa, mas a proposta de Lúcio, com seu aroma de perigo e promessas, o atormentava. E entre a confiança que Ana depositava nele e a tentadora oferta que Lúcio lhe fizera, ele se sentiu dividido. Eu não quero te perder, Ana, Zé declarou com fervor. Mas o que Lúcio está sugerindo é algo que não entendo completamente. Não posso colocar você e sua família em risco. E se as coisas não mudarem? E se não encontramos outra saída?
O tom dela era quase suplicante, e Zé percebeu que a pressão estava se acumulando para ambos. Você já enfrentou tantas coisas por nós. Esse pode ser um momento decisivo. Mergulhado em um turbilhão de expectativas e medos, Zé olhou para a janela, onde as nuvens cinzentas pareciam refletir seu estado emocional. As gotas de chuva começaram a cair, uma música suave e melancólica que ecoava sua preocupação. E se eu me arrepender, Ana? Eu não consigo. É tudo tão incerto. Eu só quero fazer a coisa certa. Ela deu um passo para mais perto, segurando suas mãos com força. Às vezes, a coisa certa não é a mais fácil. Essa é uma escolha difícil e pode parecer desesperadora, mas o amor que temos um pelo outro nos dá força. Devemos arriscar juntos, sempre juntos. O olhar confiante de Ana, em meio à tempestade emocional que enfrentavam, fez Zé sentir o peso das promessas que ele carregava. Eles haviam construído um laço sólido, mas a vulnerabilidade daquela situação era avassaladora, e naquele momento ele percebeu que não poderia ser só ele a decidir. Talvez eu possa conversar mais com o Lúcio, entender melhor do que se trata esse negócio, ele disse, sentindo um fio de esperança começar a emergir. Mas precisamos ter um plano, precisamos saber o que fazer se as coisas não derem certo. Isso sim é um bom começo, Ana respondeu, um sorriso tímido surgindo em seu rosto. A vida é um risco constante. O importante é que estejamos preparados para enfrentar juntos o que vier. Zé sentiu uma onda de coragem em meio ao medo e, pela primeira vez em dias, conseguiu vislumbrar um caminho, mesmo que nebuloso. No entanto, mesmo com a decisão se formando, uma ideia persistente o incomodava. Algo em Lúcio e em seu plano não parecia certo. Por que ele estava tão interessado em ajudá-lo? Qual era o verdadeiro preço que aquele sociedade podia exigir? Com sua mente fervilhando em questionamentos, Zé percebeu que o próximo passo era crucial. Mas a certeza gritante no fundo de sua mente não poderia ser ignorada. A situação estava prestes a se intensificar e os desafios que enfrentariam teriam consequências que ninguém poderia prever. Precisamos de um plano B, ele sussurrou, quase que para si mesmo, mas Ana escutou. Do que você está falando? Ela perguntou, a curiosidade e ansiedade misturadas na expressão dela. Tem algo que estou começando a desconfiar. A respiração dele acelerou, e pode mudar tudo o que sabemos sobre Lúcio e a proposta dele. O olhar de Ana se elevou e a tensão na sala tomou conta mais uma vez. Zé estava prestes a tocar em algo que poderia ser a chave para desvendar o plano que nem ele mesmo sabia que existia. Zé respirou fundo, tentando organizar os pensamentos em meio ao turbilhão que invadia sua mente. Ana, percebendo a gravidade da situação, se aproximou ainda mais, quase como se quisesse compartilhar seu espaço de angústia. Fala, vai! O que você desconfia sobre o Lúcio? A curiosidade em sua voz era um misto de ansiedade e esperança, como se estivesse se segurando no fio da confiança que os unia. Eu não sei, Zé hesitou, apertando das mãos dela. Ele parece ter uma confiança excessiva na proposta. Algo não encaixa. Se estivesse realmente comprometido em nos ajudar, por que estaria oferecendo um negócio tão arriscado? Tem algo por trás disso. Pode ser que ele esteja ocultando verdadeiras intenções. Ana franziu a testa. Então você está dizendo que não devemos confiar nele? Que ele pode ter um plano escondido? Exato. O que eu consigo ver é um personagem com segundas intenções, uma sombra por trás da oferta brilhante que ele nos apresenta. Não podemos ser ingênuos, Ana, Zé falou. Sua voz estava mais firme, mas carregava um peso de preocupação. Precisamos investigar, precisamos saber de onde vem esse dinheiro. Qual é o verdadeiro custo? O silêncio entre eles se tornou uma ponte de comunicação. Ana absorveu suas palavras, seu olhar distante, como se estivesse avaliando cada uma das possibilidades. A chuva lá fora aumentava, com os pingos batendo na janela, sublinhando a gravidade daquele instante. Certo, ela finalmente disse, em um tom decidido. Vamos planejar isso juntos. O que você sugere? Podemos começar tentando entender mais sobre Lúcio.
falar com pessoas que o conhecem, investigar o passado dele. Não podemos simplesmente entrar nessa com os olhos vendados, Zé sugeriu, a tensão se transformando em uma estratégia de ação. O semblante de Ana se iluminou. Boa ideia! Podemos pedir ajuda ao Lucas, meu irmão. Ele é bom em conectar as informações. E talvez possamos descobrir mais sobre os negócios dele. Precisamos de provas, Zé. Algo que sinalize se o Lúcio é uma ameaça ou uma chance real. Zé sentiu um alívio. Aquela conversa os unia mais. O amor e a parceria estavam ali, pulsantes. Sim, e se concluirmos que está mesmo em perigo, aí sim podemos pensar em um plano B. Mas precisamos agir rápido. E assim, com um novo propósito, os dois se prepararam para um novo dia, munidos de informações e estratégias em curso. Mas a incerteza ainda os acompanhava como uma sombra. Cada passo seria um risco, e Zé não podia evitar de sentir uma pontada de medo no estômago ao pensar nas consequências de soltar a informação errada ou mexer com Lúcio. Quando o sol finalmente começou a surgir por trás das nuvens cinzentas, uma nova determinação os invadiu. Eles haviam decidido agir, mas a sua luta estava longe do fim. A pressão aumentava a cada hora, assim como os mistérios que rodeavam o homem em quem Zé se via tentado a confiar. Eles montaram um plano rápido e eficiente. O dia prometia ser longo, mas antes, Ana fez uma pausa e olhou nos olhos de Zé, um misto de preocupação e firmeza. O que você faria se, ao final de tudo isso, descobrirmos algo que pode mudar a nossa história para sempre? A pergunta dela ecoou na sala e fez Zé hesitar. Ele sabia que qualquer descoberta poderia desestabilizar tudo o que eles construíram, mas, ao mesmo tempo, era isso que os motivava. Eles não poderiam recuar agora. O coração de Zé disparou novamente e ele assegurou com mais força. Então estamos prontos para o que vem a seguir? Sim, Ana respondeu, com um sorriso que, apesar da tensão, iluminou seu rosto. Estamos juntos nessa. Mas aquela sensação estranha de estar à beira de algo grande e inesperado continuava, e a pergunta pairava no ar. Até onde sua lealdade e coragem poderiam levar? Ana olhou para Zé, percebendo que a jornada estava apenas começando, e o verdadeiro desafio poderia estar apenas a poucos passos à frente, escondidos entre os segredos que ainda teriam que desvelar sobre Lúcio. Quando o sol surgiu radiante após a tempestade, iluminando a chácara de Zé, uma sensação de renovação tomou conta do ar. Os dois estavam prontos para agir. Depois de uma noite em claro, com o coração acelerado e a mente fervilhando, Zé e Ana traçaram um plano. O compromisso deles era maior do que qualquer problema que enfrentavam. Era uma conexão que transcendeu o medo e as incertezas. Vamos começar pela história do Lúcio, Zé sugeriu, olhando para Ana com uma determinação firme. Ele tem um passado que não conhecemos direito e saber quem ele realmente é pode nos dar pistas sobre as intenções e os riscos envolvidos. Mão na mão, eles foram até a casa do irmão de Ana, Lucas. Ele sempre teve um jeito especial de juntar informações e, além disso, tinha acesso a redes e contatos que poderiam ser valiosos. Ao chegarem, a aura descontraída do lugar os acalmou. Lucas os recebeu com um sorriso, mas ao ver a seriedade nos rostos deles, a expressão logo se transformou em preocupação. "Oi, Zé, o que aconteceu? Vocês parecem que viram um fantasma", Lucas comentou enquanto os conduzia para a sala. "Precisamos falar sobre o Lúcio", Ana respondeu, e a atmosfera já começou a abrir espaço para algo muito maior que a leveza habitual. Algo não me parece certo com ele. Eu também percebi. O cara é meio enigmático", Lucas disse arqueando uma sobrancelha. "O que vocês querem saber?" Zé e Ana rapidamente contaram a história, do pai dela à proposta arriscada que Lúcio havia feito. Lucas ouviu atentamente e a cada palavra sua expressão mudava, entre a empatia, a preocupação e até a raiva. "Esse tipo de coisa não parece com o Lúcio que eu conheço. Ele pode ter mudado.
Ou, se está se envolvendo em negócios arriscados, pode ter se comprometido não só financeiramente, mas até com pessoas erradas, Lucas falou, franzindo a testa. Isso pode ser um problema sério. Zé sentiu um nó na garganta. E precisamos saber mais sobre ele. Algum amigo em comum? Alguém que possa nos dar informações? Lucas assentiu enquanto se levantava e buscava o celular. Vou ver quem posso contatar e, se não conseguir nada agora, podemos ir atrás de outro amigo que tem relações com ele. Já escutei rumores sobre algumas jogadas arriscadas. O que posso conseguir pode ser bem útil. A expectativa crescia e, enquanto Lucas se concentrava em fazer as ligações, Zé olhou para Ana. Ela estava próxima, seus olhos refletindo um rastro de esperança. Mas Zé sabia que estava longe de ser seguro. O papel de uma pessoa em suas vidas estava prestes a ser revelado. Com esforço, Lucas finalmente conseguiu o que buscava. Conversei com um conhecido, um cara que esteve com Lúcio há pouco tempo. Parece que ele andou se envolvendo em coisas de agiotagem. O dinheiro pode vir com um preço mais alto do que a gente imagina. Os olhos de Ana se arregalaram de horror. Isso só poderia ser um pesadelo. Precisamos parar tudo antes que seja tarde demais. Temos que ir com calma. Zé contém a ansiedade. Mas é bom saber para onde estamos dirigindo e quem realmente é esse Lúcio. Aquela confirmação fez Zé e Ana se unirem ainda mais. Sabendo que não podiam ceder ao risco do engano, começaram a traçar o caminho para afastar Lúcio de suas vidas. Mas o que fazer? O tempo era curto e a saúde do pai de Ana pesava diariamente nas decisões que tomavam. Nosso próximo passo é esclarecer isso pessoalmente. Precisamos confrontá-lo. Se ele está realmente envolvido com coisas obscuras, vamos diretamente a ele, Ana afirmou com firmeza. E assim, armados com informações e uma determinação renovada, Zé e Ana seguiam com o plano. O caminho de destrezas e desafios estava apenas começando. No fundo, eles têm uma profunda conexão e um amor que já passava por teste ao longo do tempo. As horas se passaram e, quando a noite caiu, ambos se preparavam para sair de casa, a expectativa grave pairando no ar. E se Lúcio não aceitar bem a conversa? E se ele ameaçar a gente? Ana questionou, com um leve tremor na voz. Era um segredo que ela queria dispersar, mas estava presente, como uma sombra à espreita. Essa é a nossa chance de recuperar o controle. Se for preciso, chamaremos a polícia. Não podemos deixar que as coisas durem mais do que já duraram, Zé respondeu, reforçando a segurança que ele também procurava. O caminho até a casa de Lúcio parecia mais longo do que o normal. A tensão crescia e, ao chegarem, a casa estava iluminada, mas com uma atmosfera que parecia mais pesada do que nunca. Você está pronto? Ana sussurrou, segurando a mão de Zé com força. Sim, vamos mostrar a ele que estamos juntos, Zé respondeu, a determinação invadindo cada fibra do seu ser. Ao tocarem a campainha, o coração deles parecia pulsar em uníssono. O tempo que passaram juntos estava prestes a ser colocado à prova e a desconfiança pairava como um aviso. A porta se abriu lentamente e Lúcio apareceu, o sorriso forçado. Oi, o que traz vocês aqui? Perguntou. A resposta de Zé foi direta, seus olhos firmes no amigo que agora parecia tão distante. Precisamos conversar sobre suas propostas e as intenções por trás delas. Com aquelas palavras, a atmosfera mudou, o jogo tinha começado. Tanto Zé quanto Ana estavam prontos para enfrentar o que quer que Lúcio estivesse escondendo. E enquanto a verdade começava a se revelar, eles entendiam que o futuro de suas próprias vidas residia nas respostas a vir. Era hora de encarar seus medos e proteção da família, e a batalha estava apenas começando. Zé e Ana nunca deixariam que a esperança mergulhe em escuridão. Quanto mais lutassem, mais juntos eles estariam, e isso, juntos, prevaleceria. Mas a resolução frente ao desafio seria a verdadeira prova de amor e coragem. E assim, armados de coragem, começaram uma nova jornada atrás da verdade.
Se você chegou até aqui e se emocionou com esta história, você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Juntos, vamos alcançar mais corações e mentes. Era hora de encarar seus medos e proteção da família, e a batalha estava apenas começando. Zé e Ana nunca deixariam que a esperança mergulhe em escuridão. Quanto mais lutassem, mais juntos eles estariam, e isso, juntos, prevaleceria. Mas a resolução frente ao desafio seria a verdadeira prova de amor e coragem. E assim, armados de coragem, começaram uma nova jornada atrás da verdade. Se você chegou até aqui e se emocionou com esta história, você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Juntos, vamos alcançar mais corações e mentes.